Nos próximos capítulos da novela A Usurpadora, tudo começa logo depois que a Stephanie ela decidiu ir até lá na cadeia, logo depois que o Willie foi preso, ela tentando até de fato surpreendê-lo, mas na realidade será ela quem será surpreendida, porque logo depois que ela chega lá, começa a conversar com o Willie e diz até a ele, na cara dele, que veio ali não para libertá-lo, mas na realidade para vê-lo destruído. Foi aí que o Willie começou a revelar um monte de coisa e que inclusive que ela é filha da Adelina. Ela começou a ficar ali desesperada, chocada com essa conversa, e ele continua insistindo, dizendo que ela é sim filha da Adelina. Então ela diz novamente que isso é uma grande mentira e pergunta a ele o que ele pretende com essa mentira. Ele diz que não, que isso que ele está dizendo para ela não é mentira dele. Ela fica a cada palavra que ele diz ali ainda mais revoltada e pergunta a ele o que ele pode saber mais sobre isso. Ele responde a ela que ele sabe de tudo porque ele escutou isso da boca da vovó Piedade e também da própria Adelina. A Stephanie fica todo o tempo ali dizendo que não, que isso não é verdade, isso não pode ser verdade, e ele diz a ela que se ela não quiser acreditar nele, então ela mesma vá lá e pergunte para elas. Ela responde ele que não, que ele odeia ela e ele quer fazer mal a ela e que ele só está dizendo isso porque ele ficou com raiva, porque ela não vai fazer nada, não vai tirar ele da cadeia, por isso que ele está dizendo essas coisas para ela. O Willie fica só ali olhando para ela e sorrindo, e ela continua dizendo que não, que isso não pode ser verdade porque a Adelina não pode ser a mãe dela. Ele continua apenas olhando para ela e sorrindo, então bate a doideira nela e ela decide ir embora dizendo que não, que isso não pode ser verdade, e deixa o Willie sozinho, que se levanta agora, vai até as grades e começa a gritar dizendo que ela tire ele dali ou então ela vai se arrepender. Enquanto isso, a Stephanie vem no meio da rua ali chorando muito, logo depois de ter descobrido tudo isso. Já lá com a Paulina, logo depois que o Edmundo ele assinou os papéis para se casar com ela, então chegou a hora dela também assinar os papéis, só que ela fica um tempinho ali sem saber o que fazer, até que ela solta aquela caneta, sai um pouco de lado e diz que ela não pode fazer isso. Então ele estica as mãos dele, pega no braço dela e ela continua dizendo a ele que por favor, que ele perdoe ela, mas ela não pode fazer isso, e ele abraça ela e diz a ela que ela não se preocupe, que ela se acalme. Ela depois diz a ele que por favor, que ele perdoe ela, porque se ela casar com ele não vai poder amá-lo, e que ele sabe muito bem o porquê que ela quer se casar com ele, e que isso na realidade, se ele parar para observar direitinho, os dois vão saber que isso aí não é a solução. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, na sua opinião, você preferia que a Paulina ela se casasse nessa altura do campeonato aí com ele, com o Edmundo, ou na realidade com o Carlos Daniel? Deixa a tua opinião nos comentários aí, o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, que eu quero colocar o teu comentário aqui no próximo vídeo, tá bom? E não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora. A Paulina ela continua dizendo para ele que ela não pode se casar com ele porque ela machucaria, porque ela não vai conseguir amá-lo. Ele diz a ela que tudo bem, aceita o que ela está falando, chega para o juiz e pede desculpas a ele e fala que esse casamento está cancelado. Enquanto isso, Carlos Daniel está um pouco ali desconsolado, dizendo que a essa hora a Paulina deve estar casada já com o Edmundo Serrano e que infelizmente ele perdeu ela. Já a Adelina está dizendo à vovó Piedade que o senhor Carlos Daniel ele está muito abatido porque no dia de hoje é o casamento da Paulina com o advogado. A vovó Piedade diz que espera que não, e a Adelina pergunta a ela se ela acha mesmo que esse casamento não vai acontecer. Vovó Piedade, sorridente, diz que pediu a Virgenzinha de Guadalupe dela e que ela nunca falhou com ela com os seus pedidos. Só que enquanto elas duas estão conversando ali, elas conseguem ouvir a Stephanie que chega dando todo grito ali, perguntando pela Adelina onde está a Adelina, e a Adelina nesse momento olha um pouco apavorada para a vovó Piedade e diz que foi a Stephanie, é a Stephanie que chegou. Antes da gente voltar a falar sobre esse assunto aqui, vamos voltar lá na Paulina, que ainda continua falando com o Edmundo, e ela diz novamente para ele que por favor, que ele perdoe, e ele diz que não tem problema, que eles dois na realidade iriam cometer um grande
erro e ele, apaixonado por ela, não estava conseguindo enxergar isso. Ela fica ali com os olhos cheios de lágrima e ele continua dizendo que agradece a ela também, porque graças a Deus ela conseguiu enxergar isso a tempo. Ela fica ali calada e ele continua dizendo que ela foi até bom ela ter visto isso antes do tempo e quem sabe quantos momentos ruins eles dois ali evitaram. Ela agradece a ele por ele ser tão compreensivo com ela. Ele diz, com grande dor, ele insistiu muito para que tivesse ela ali ao lado dele, né? Ela continua calada, com os olhos cheios de lágrimas, ele continua falando para ela que ele estava insistindo ali ter algo que é impossível, que é o amor dela. Ela continua em silêncio e ele continua falando que jamais ela vai conseguir amar alguém além do Carlos Daniel Bracho. Ela diz a ele que sim, que ele está certo, que ela ama ele com todas as forças do seu coração e ela sempre vai amar ele. Ele fica calado e ela continua dizendo que ama ele muito, mas ele é o tipo de homem que está proibido para ela. Ele diz a ela que ela não fique falando dessas coisas porque ela vai se casar sim com ele cedo ou tarde. Ela diz que isso não vai acontecer e ele continua insistindo, dizendo que sim, que ela vai se casar com ele cedo ou tarde porque ele sabe disso. Já com a Stephanie, com a Lalinha, ele continua dando grito ali, chamando, perguntando onde está a Adelina, que nesse momento chega, a vovó Piedade pergunta a ela o que foi que aconteceu com ela. Ela fica calada e a Adelina continua insistindo para que ela diga o que foi que aconteceu, o que foi, menina. A Stephanie então vai direto e diz que quer falar com ela. Com a Adelina, olha para a vovó Piedade e diz que na realidade quer falar com elas duas. Elas duas ficam até sem saber o que falar e a Stephanie não quer nem saber, vai logo na titela ali e pergunta a ela, a Adelina, se isso é verdade que ela é filha dela. Elas ainda não respondem e levam ela para a salinha e a vovó Piedade pede a Lalinha que por favor traga um chá para a Stephanie. Ela sai para buscar e o silêncio ali cobre ali entre elas e depois a Stephanie insiste novamente para que ela diga, porque ela lhe fez uma pergunta se ela é a sua mãe. A Adelina fica até querendo esconder isso, de início ela não fala nada e fica questionando ela, perguntando de onde foi que ela tirou isso. Ela então revela dizendo que foi o Willy que jogou tudo isso na cara dela e a Adelina pergunta, o senhor Willy, como assim? E a vovó Piedade daquele modelo diz a ela que como assim, se ela foi ver aquele sem vergonha. Ela diz que sim, que foi ver ele, foi na prisão para mostrar para ele ali o seu desprezo e se vingar dele por todo o mal que ele fez contra ela. Elas duas ficam caladas e ela continua dizendo que ela teve o gostinho de ir lá somente para dizer para ele que não ia salvá-lo e que por ela ele poderia apodrecer lá na prisão. Elas continuam em silêncio, não falam nada e aí que ela começa a dizer que foi aí que ele começou a revelar para ela e disse que ela, Adelina, tinha dado ela ali para os Bratchons. Stephanie continua dizendo que ele disse com todas as letras que ela é sim a sua mãe e pede para que ela não fique calada ali e responda imediatamente se ela é a sua mãe. A Adelina nega e fica ali um pouco até sem saber o que falar, mas ela acaba dizendo que não, que isso é tudo mentira do Sr. Willy, que ele só falou isso para ela para apenas lhe perturbar. Só que a vovó Piedade tá nessa conversa aí, vocês sabem que com ela não tem acordo não, né? E a Adelina continua dizendo que ela não é a mãe dela e que como ela pode pensar numa coisa dessa. E a vovó Piedade diz que já chega e vamos parar logo com tudo isso. A Adelina fica até assustada e a vovó Piedade diz que já chega, Adelina, vamos parar de uma vez por todas com essas mentiras. E ela diz que não, que por favor, vovó Piedade, vamos deixar como está. A vovó Piedade não quer nem ideia e diz que sim, que chega de mentiras e que agora é o momento de falar toda a verdade. Olha para Stephanie, se aproxima da Adelina e diz a ela que sim, que é verdade. O que esse sem vergonha de Willy disse para ela é tudo verdade, porque a Adelina é sim a sua mãe. Nesse momento fica um tempão ali em silêncio, tanto a Stephanie também a Adelina e a vovó Piedade, sem ninguém ali saber o que falar nesse momento. Nesse momento a Célia está dizendo para Paulina que fica imaginando o quão Carlos Daniel vai ficar muito feliz ao saber que ela não se casou e a Paulina começa a se invocar e diz a ela que ele não pode saber disso. Ela questiona a Paulina e diz, oxente, como é que vai ser isso? Ela acha que por quanto tempo ela vai conseguir esconder tudo isso? Ela fica calada e a Célia continua dizendo que as notícias elas correm muito rápido e se ele já não
sabe, muito em breve ele vai saber. Paulina diz que de qualquer maneira o fato dela não ter se casado com o Edmundo, isso não quer dizer que ela vai aceitar o Carlos Daniel na vida dela. Sally pergunta então o que ela pretende fazer então nessa situação. A Paulina então tem uma ideia e pergunta a ela então por que elas não voltam a morar lá no litoral. Sally fica calada, não sabe nem o que responder para Paulina, que está pensando uma coisa que a gente sabe muito bem que isso é um absurdo que ela está querendo fazer. Então a cena nesse exato momento muda, vai lá novamente para Stephanie, que está questionando elas e perguntando por que elas nunca falaram isso para ela e esconderam isso por tanto tempo. Vovó Piedade diz que tanto ela como a Adelina falou que sempre ali elas se prometeram que nunca iam falar nada sobre isso. A Stephanie fica ali sem saber o que falar e a vovó Piedade continua dizendo que a Adelina ela sempre se confortou ali, ela sempre se conformou na realidade de ficar ali pertinho dela, e a Adelina continua dizendo para ela que na realidade ela nunca quis dizer nada para ela porque sempre teve medo que ela chegasse ao ponto de desprezá-la. A Stephanie pergunta o porquê que ela pensou logo isso. A Adelina então pergunta ela se por algum acaso ela não despreza ela. Elas ficam em silêncio, não fala nada nesse momento e a cena volta lá de novo para Paulina, que está dizendo que ela poderia voltar para lá porque na realidade ainda tem a casa que é dela, do Douglas Maldonado, e poderia vender essa casa, pegar esse dinheiro e abrir um negócio para elas duas. Sério, fica calada, não fala nada e a Paulina continua insistindo que elas poderiam abrir um comércio para elas duas poderiam trabalhar juntas e que inclusive a dona Filomena poderia ajudar elas. Porque a Célia ela tá ali decidida a unir o Carlos Daniel e ela e pede ela que por favor que ela deixe dessa conversa, que ela se acorde, porque na realidade ela não pode se livrar dos braços nem muito menos do senhor Carlos Daniel, né? Paulina diz que na realidade eles nunca vão poder se amar pelas lembranças da sua irmã que foi a sua esposa. Sally diz que se fosse ela na pele dela da Paulina, pelas crianças ela se casaria sim com ele. Paulina fica sem saber o que falar e a Sally continua dizendo que são elas as crianças que precisam dela e pergunta a Paulina, questiona ela, coloca no canto da parede o que seria dessas crianças sem ela, sem a Paulina. A cena volta novamente para Stephanie, que está dizendo a Adelina que de forma nenhuma ela despreza ela, mas que repudia tudo que elas fizeram esconder por todo esse tempo e que nunca disseram para ela a verdade. Elas duas ficam caladas e a Stephanie continua dizendo que ela não sabe a falta que ela lhe fez em alguns momentos quando ela precisou, mas não teve a sua mãe ali ao seu lado. Ela continua dizendo que sonhava, desejava com todas as suas forças ter a sua mãe ali do seu lado, e só que quando o tempo passou ela se casou com o Willy, foi aí nesse exato momento que começou os grandes problemas na vida dela. Elas duas continuam em silêncio, a Stephanie continua se lamentando que ela precisava muito dela, da sua mãe também adotiva, que ela acabou morrendo e acabou nesse exato momento ela ficando ali sozinha. A Stephanie diz que esse tempo todinho foi muito difícil para ela, porque ela ficou todo esse tempo sozinha com sua dor e todo o seu fracasso. A Adelina então se levanta, puxa a Stephanie, chama ela de filha. A Stephanie, muito emocionada, lhe abraça e chama ela de mamãe. Vovó Piedade com a Lalinha ficam muito felizes ao ver aquela cena e depois pede que por favor que elas duas saiam e deixa elas duas ali conversando a sós, porque elas têm muita coisa uma para dizer para a outra. Vovó Piedade tivesse foguetão ali, ela soltava nesse momento e começa a dizer a Lalinha que ela pode ter o prazer de gritar, dizer para toda aquela casa ali que a Stephanie é filha da Adelina e que nesse momento não há nada mais o que esconder. Em seguida a cena muda novamente, o telefone toca e quando a Célia diz alô, a vovó Piedade pergunta quem é e ela diz é a Célia. A vovó Piedade diz que por favor que ela precisa falar com a Paulina. A Célia diz que na realidade a Paulina está descansando e a vovó Piedade pergunta que negócio é esse que a Paulina está descansando e o casamento dela com o advogado, que hora é? A Célia diz que na realidade esse tempo já passou e a vovó Piedade questiona, e como assim, em vez de ela estar com o marido, ela está descansando ali no hotel? A Célia diz que então ela vai contar para ela toda a verdade, mas que por favor não diga que foi ela, porque senão a dona Paulina depois vai brigar com ela. Piedade fica calada e ela continua dizendo à vovó Piedade que ela, a Paulina, não se casou.
Vovó Piedade fica muito feliz, então abrevia a conversa com ela ali e vai toda feliz aonde nesse momento? Falar com Carlos Daniel. Ao chegar lá no quarto dele, ela fica o tempo todinha sorridente dizendo eu sabia, e ele pergunta a ela por que toda essa felicidade, vovó. Então é aí que ela revela para ele e diz eu disse a você, eu não disse, ele fica o quê? E ela diz a ele que na realidade o que ela tem ali para dizer para ele nesse momento é que a Paulina não se casou com aquele advogado. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da novela A Usurpadora e estarei lá para te contar tudo o que ainda virá nos próximos capítulos. Então não esquece de deixar o seu gostei, de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.